Muito boa noite. Hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021. Está começando com vocês aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, o programa Atividade, há 28 anos no ar, caminhando aí rapidamente para 3 décadas de atividades. Atividade jornalística com opinião independente e que traz a verdade como nós imaginamos que ela seja, né? E, como dizia Aristóteles, a verdade não está com os homens, mas entre os homens. Então nós queremos passar a nossa verdade, a nossa opinião independente, como é a tradição aqui da Atividade desde lá, né, os seus primeiros momentos, na década de 90, quando começou o jornalista José Silva a trazer este programa ao ar, hoje consolidado como um dos melhores programas jornalísticos da televisão do Rio Grande do Sul. E a gente fica muito honrado de estar aqui, né, apresentando o programa. Daqui a uns dias, logo o José Silva já estará aqui conosco, está descansando, se recuperando aí. Bom, a temperatura neste momento são 18 horas e 58 minutos, 26 graus centígrados, está bastante quente ainda para a época do ano, já teve muito mais fresquinho a esta hora da entrada do começo do programa, na semana passada, mas agora 26 graus, vai cair um pouquinho lá, 25, 24 durante a madrugada, aí amanhã, um dia também como hoje, um dia muito sol, um dia praticamente primaveril ainda, estamos no outono. Bom, o programa dessa terça-feira terá participação aqui no estúdio do Paulo Ramires, presidente da EPTC, nossa empresa de transporte público, né, que tem ao longo do tempo feito um trabalho maravilhoso, a EPTC que nós tanto criticávamos lá no começo, e ela veio se readaptando, se reinventando, e hoje ela é fundamental no ordenamento do trânsito de Porto Alegre. Presidente, muito prazer em tê-lo aqui no programa, ao vivo aqui na bancada. Boa noite aos telespectadores, é um prazer sempre estar aqui na RDC TV, podendo conversar com o público, né, que nos assiste, e aproveito para transmitir um abraço para o amigo Silvas, que se recupera, tenho certeza que está nos assistindo. Com certeza. Aliás, a presença aqui do presidente da EPTC é justamente para nós detalharmos, dar a informação correta, né, sobre as alterações na lei do trânsito que vão vigir a partir da próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Então, você está querendo saber o que vai acontecer? Fique ligado, daqui a pouco o presidente estará dando essas informações importantes. Bom, lá no tubo hoje, de novo, a Simone Magalhães. Oi, Simone, muito prazer em tê-la pela segunda vez consecutiva aqui. Eu não consigo me livrar de ti, né? Oi, Silvio, tudo bem? Claro que tu não consegue te livrar de mim. Primeiro porque tu não quer, né? A minha companhia é sempre muito bem-vinda, Claro, né? claro, Então, claro. tu não quer te livrar de mim, né? E eu também não quero me livrar de ti, né? Eu sou família, atividade, então tem que estar sempre Além presente. do mais, nós somos economistas, né? Colegas, também amigos. Exatamente, mas aí assim, ó, faz o chamado, eu tô lá. E, aliás, a presença da Simone, naturalmente, além de tudo, ela tem sempre uma oportunidade interessante, porque tem muitas coisas da área econômica que estão sendo lançadas no mercado. Hoje tivemos declaração do presidente, aliás, do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre isso também vamos tratar aqui com a Simone. Mas eu quero, antes de mais nada, só passar rapidamente aquilo que é tradicional aqui no Atividade há 28 anos, que é a questão do esporte no começo do programa. Só passar ligeiramente dizendo que o Internacional está agora em período de descanso, quase 2 semanas, para depois reiniciar no Campeonato Gaúcho. Vai jogar contra o Aimoré na semana que vem. E o Grêmio se prepara para enfrentar o Independiente del Valle amanhã em Quito, no Equador. Então é um jogo importante do Grêmio, né, que inclusive vai ter o principal desfalque, que é o seu treinador, Renato Portaluppi, que acabou sendo aí contaminado com a Covid, estará pelo menos nos próximos 15 a 20 dias fora de atuação. Então esse é o destaque do esporte, e que nessa semana vai ter só esse destaque, que é a presença do Grêmio pela Libertadores da América, terceira fase, que está preparatória para o Grêmio atingir a questão dos grupos, né, da Libertadores, que o Grêmio que ficou fora disso, o Internacional já está lá classificado. Olha aqui, ó, um recado do Banrisul. O Banrisul é um banco digital e tal, você pode resolver quase todos os problemas que você tem com o Banrisul através dos aplicativos. Então você não precisa nem sair de casa. Agora, se você precisar ir à agência, faça o agendamento.
agende a sua visita ao Banrisul, o gerente vai lá receber você tranquilamente e resolver o problema. Agora, não precisando, é inteligente, fique em casa e faça o contato com o Banrisul e resolva os seus problemas. Afinal de contas, aqui é nossa casa, Banrisul, e nela a nossa parceria faz a grande diferença. Vamos acompanhar esta mensagem do nosso banco, Banrisul. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, olha aqui, ó. Nesta hora fazer esse comercial aqui, vou te contar, é difícil, né? Por exemplo, Armazém do Queijo. Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria, mercearia gourmet. Isto desde 2004. Aí está o responsável, que é o João Tumeleiro, está sempre feliz porque, afinal de contas, o Armazém do Queijo Empório Gourmet está tendo um grande sucesso e se consolidando como uma casa mais frequentada nesta segmento em Porto Alegre. Veja bem, ela fica lá na Murilo Furtado, 254, no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. E temos lá, ó, queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizza, tudo de ruim, viu, Paulo? Tudo de ruim, está tudo lá, né? Tu que gosta de um queijinho e tal, eu sei, uma especiaria maravilhosa. Mas também temos, ó, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinho, até vinhos espumantes, salmão, camarão, frutos do mar, lá no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Pratos prontos e cestas para presentes. Se está com gente de aniversário, é uma data comemorativa, seja lá o que for, pode reservar uma cesta para presentes do Armazém do Queijo Empório Gourmet. O telefone aqui em Porto Alegre, até para pedidos pelo WhatsApp, é 51 980 20 7107. E lembrando, né, que o Armazém do Queijo Empório Gourmet começou lá em Bento Gonçalves e ainda tem a loja lá, claro, naturalmente, na Júlio de Castilhos, 563, próximo ali à Praça Vico Barbieri. E lá o atendimento é com a dona Nilze Tumeleiro e a dona Miriam Tumeleiro. Tudo em casa, realmente especiarias maravilhosas, né? E a gente sempre diz o seguinte, que antigamente, na minha época, o Paulo, você é daqui de Porto Alegre, Paulo? Sou de Porto Alegre. Então, naquela época que nós convivemos, certamente, né, eu acho que nós somos meio contemporâneos, para ir a comer essas especiarias da serra, tinha que subir a serra. Hoje nós temos aqui o Armazém do Queijo, né? É verdade. E com especiarias de alta qualidade, né? Um vinhozinho para acompanhar. É verdade. Tem tudo lá, quer dizer, é uma coisa realmente como uma casa completa, como se diz, né? Então não precisa mais ir à serra. Naquele tempo, claro que é maravilhoso ir à serra, tanto é que a serra se projetou por isso, né? Mas hoje, para quem não puder ir, você tem a Serra Gaúcha com essas especiarias maravilhosas no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha, o governo do estado está com uma campanha aí, e é importante, né? Uma campanha que é oportuna, nesse momento em que atravessamos com a variante do coronavírus. Vamos a esta mensagem do governo do estado, alertando a população aí dos cuidados que tem que ter e reforçando a necessidade desses cuidados. Vamos acompanhar. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. É isso aí, evitar aglomeração, né? Claro, não vou dizer fique em casa, não é para ficar em casa, mas evitar sair, aquelas saídas desnecessárias, né? Então não precisa sair. Se cuide, que eu acho que aí vamos realmente rapidamente passar esta situação, que aliás já estamos superando, né? A questão toda também é a seguinte, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A Sociedade de Pediatria está pedindo aí a volta às aulas. E é um assunto importante que vai ser também destaque neste programa. Olha aqui, ó, Sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede sempre o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, ambos 100% natural. Sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri,
não pode faltar no seu almoço, na sua janta, no seu lanche, né? Na escola, no bar, onde quer que seja, sucos Petri é imprescindível. Bom, nós estamos aqui no estúdio, vamos começar a conversar com o Paulo Ramires, que é o presidente da IPTC, a nossa IPTC, é importante hoje na administração, na harmonização, na questão toda do nosso trânsito em Porto Alegre. Presidente, nós vamos ter aí algumas mudanças na legislação de trânsito que começam a vigorar a partir da próxima segunda-feira. Eu gostaria que o senhor passasse para os nossos telespectadores, não só da capital, evidentemente, mas do interior do estado, porque é importante a legislação de trânsito, muita gente vem a Porto Alegre também, mas essas mudanças que começam a ser aplicadas a partir de segunda-feira que vem. Quais são as principais mudanças e o que isto vai trazer de mudança mesmo para nós porto-alegrenses? Esta não é a primeira modificação, Silvio, do Código de Trânsito, mas em que pese ela é a mais profunda na nossa avaliação, não é? Ela fez grandes modificações, principalmente na parte de processo administrativo, mudou alguns parâmetros do código, né? A própria questão da pontuação, que deixa de ser 20 pontos e passa a ser 20, 30 e 40 de forma escalonada, respeitando para quem cumprir... Quem não tiver no período de 12 meses, 2 infrações gravíssimas, 20 pontos, não é? Quem tiver uma infração gravíssima, 30 pontos. E quem não tiver nenhuma dessas infrações, passa a 40 pontos. Também teve a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, com um novo escalonamento, chegando até 10 anos aí para quem ainda não tiver atingido 50 anos. Também trouxe algumas mudanças do ponto de vista do dia a dia da cidade, né, Silvio? Do ponto de vista das infrações. E dentro delas, as que a gente mais destaca, que a gente traz como uma modificação importante, é a alteração, né, a ampliação da idade mínima para o passageiro da motocicleta, né? A gente não entendia em que pese o código que está vigendo hoje, né, que ainda não foi alterado, dizer que o transporte de crianças no automóvel até os 10 anos precisa ser feito no banco traseiro. A motocicleta permitia, a partir dos 7 anos, já fazer o transporte das crianças como passageiro. E essa alteração agora traz, então, para 10 anos, um ponto a mais de segurança, porque a criança com 7 anos ainda não tem capacidade, muitas vezes nem tamanho, né, para se acomodar adequadamente na motocicleta. Então é uma modificação importante. Também traz aí algumas alterações do ponto de vista da gravidade. Ele faz um novo escalonamento na questão da gravidade das infrações, da classificação de gravidade das infrações. Algumas que eram gravíssimas passaram a ser graves. Outras, como o excesso de velocidade acima de 50%, que já previa diretamente, só por aquela infração, a suspensão do direito de dirigir, isso foi retirado. Então tem uma série de mudanças que a gente vai colocar à disposição dos cidadãos, como tu falaste, de Porto Alegre, mas de todo o estado, não é? Porque vem aqui na cidade, é importante. A questão do uso dos faróis nas estradas também é uma questão importante que modificou, que passa a ser obrigatório a luz baixa, pelo menos nas faixas de pista simples. E a gente vai estar conversando sobre isso aqui no programa e através das nossas redes sociais também. Aproveito para divulgar o nosso Instagram, que foi lançado agora no último final de semana, quando completamos 23 anos. Então, @EPTC, @PTC_Poa, siga lá que a gente vai estar passando todos esses esclarecimentos. Bom, antes da pergunta que eu vou pedir para a Simone fazer, o presidente, eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte, durante a pandemia, o trabalho da IPTC foi maior, menor? Que tipo de infração, como é que o trânsito se comportou? Durante a pandemia, as nossas equipes, todas elas, né, praticamente na totalidade, como força de fiscalização do município, Silvio, foi realocado, foi reconduzido a orientação das atividades e nós estamos atuando muito no combate, no auxílio ao combate da disseminação da pandemia, do vírus. Estamos auxiliando muito na questão agora da vacinação, com orientação nos postos de saúde, né, da vacinação por faixa etária.
Então, nós redirecionamos as nossas equipes para isso. Do ponto de vista da nossa atividade fim, nós tivemos momentos de altos e baixos, né? Logo no início da pandemia, lá no início de 2020, o trânsito reduziu bastante aqui na cidade de Porto Alegre e, em função disso, evidentemente, as infrações de trânsito ou os congestionamentos diminuíram praticamente a zero. Entretanto, a gente observou lá no início que houve um crescimento da infração de excesso de velocidade. Não é? Acho que pela sensação de maior conforto, por ter uma condição melhor de trânsito, acabaram que alguns condutores estavam abusando mais da acidentalidade. Também identificamos lá no início da pandemia não é um crescimento, mas não diminuía o índice de acidente envolvendo motocicletas. Enquanto todos os outros tipos de acidente houve uma redução drástica em função da redução da circulação, na motocicleta isso não era uma realidade. E isso permitiu que a gente, lá no primeiro quadrimestre ainda, no primeiro semestre do ano passado, fizesse uma análise de todos esses dados e realinhasse as nossas atividades, então, para fazer a orientação e a fiscalização nesses dois tipos de situação. Então, houve redução por um lado e houve aumento de serviço, de empenho da equipe por outra. Uma reorientação, né? Isso é importante. A gente tem trabalhado muito em cima de dados, analisados sistematicamente todos os acidentes graves, todos os acidentes que acabam por vitimizar, levar a óbito as pessoas envolvidas. A gente analisa cada um deles para tentar identificar a causa, as principais causas e de que forma mais assertiva a gente pode atuar para reduzir esses dados. Muito bem. Bom, a Simone Magalhães, ela é de Canoas, trabalha em Canoas e tal, e certamente eu sei porque ela é muito comportada, imagino que ela nunca tenha recebido multa de trânsito em Porto Alegre, não é, Simone? Porto Alegre, recebi há um tempo atrás, um dia de uma chuvarada em Porto Alegre, que estava tudo inundado, a região norte ali, uma região que eu não tenho hábito de andar, e eu estava no corredor de ônibus, e eu não sei como é que eu fui multada ali, né? Mas acho que foi uma das únicas multas que eu tomei em Porto Alegre, mas aqui em Canoas já tomei um tanto. Corredor de ônibus, e tu não é ônibus, só por isso. Mas só um pouquinho, aquela rua ali não tinha placa de corredor de ônibus, não tinha nem como saber que aquilo era um corredor de ônibus, a marcação no chão, o chão cheio d'água. Então tá aqui, mas tudo bem. O presidente vai te dar uma explicaçãozinha aí. Não, Simone, assim, primeiro que nós estamos trabalhando muito na orientação das equipes, nós temos processos de reciclagem sistemáticos na IPTC, do ponto de vista dos agentes de trânsito propriamente dito, né, para a gente ficar repassando a forma de atuação. A gente está abrindo muito diálogo com a população e também passamos por processo de reciclagem dos nossos processos. Mas é fato que o ato de fiscalizar, né, é um ato humano e passível de falhas, não é? Mas nesses casos de alagamento, Simone, eu não sei exatamente quanto tempo faz isso, em que momento que foi, se foi por sistema eletrônico a fiscalização ou se foi através do agente, não é? Nesses casos de chuvas que enche aquela região, os nossos agentes vão para o local, vão para aquele entorno, justamente para orientar os motoristas, para evitar que se exponham a risco. E muitas vezes nós mesmos orientamos o trânsito por dentro do corredor de ônibus. Então, assim, sem analisar o fato específico que te envolveu, a orientação dos nossos agentes é para, nesses casos de situação, primar sempre pela orientação e para evitar que as pessoas se envolvam em risco. E aí, Simone? Com certeza, Paulo Ramírez, estamos num outro momento da IPTC, né? Isso é inquestionável, o trabalho de vocês. A gente criticou muito a IPTC uma época no programa, com razão, e depois a gente viu um trabalho sendo feito e hoje a IPTC é um exemplo, né? Isso faz bastante tempo mesmo, né? Eu não lembro se foi eletrônico ou não, mas enfim, paguei a multa e paciência, né? Mas eu quero te parabenizar, principalmente porque sob a tua diretoria, assim, eu vejo que a IPTC está fazendo um trabalho de educação muito importante, é isso que a gente precisa. Uma coisa, assim, que eu queria comentar contigo, né, que eu acho muito importante, assim, dentro desse contexto educacional que a IPTC está fazendo, e até te fazer uma pergunta com relação à violência no trânsito, né?
Porque, assim, as pessoas estão mais tempo em casa, as pessoas são mais estressadas, e, assim, qualquer coisa já tem um buzinando atrás de ti. Eu vejo, assim, o trânsito um pouco mais nervoso, por mais que ele esteja menos volumoso. Inclusive, hoje teve um fato que não foi em Porto Alegre, né? De uma pessoa conhecida, que foi o ex-rei Momo de Porto Alegre, que, de um desentendimento de trânsito, foi atropelado. Tem um vídeo até, né? Ele foi reclamar que a pessoa tinha batido nele e o cara do caminhão passou por cima da pessoa. Então, assim, isso é um fato que aconteceu hoje, não foi em Porto Alegre, mas, assim, eu vejo que o trânsito está mais nervoso. Eu vejo um tanto de motoristas de Uber muito mal educados, que param o carro em qualquer lugar e acham que eles são invisíveis. Aí eu queria te perguntar se tu tem essa percepção em Porto Alegre, que os motoristas estão mais nervosos em função da pandemia, ou se isso é uma percepção mais minha, mais da região metropolitana. Simone, sem dúvida nenhuma, a situação da pandemia, né, esse momento tão difícil que a gente vem vivendo, ele está causando, além da vitimização, né, da perda de vidas aí que a gente tem acompanhado todos os dias, vem trazendo, sem dúvida nenhuma, outras cicatrizes, né, outros traumas para a sociedade. E aí a gente pode entrar em diversas searas na atividade econômica, por toda a cicatriz que está ficando em função dessas medidas de contenção que a gente precisa adotar. E no trânsito não é diferente. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa condição das pessoas estarem um longo período já, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, dentro de casas, reclusas, tendo que sair somente para aquilo que realmente for essencial, eventualmente tendo uma necessidade pessoal, deixando de ser atendida por alguma restrição de um local não estar funcionando, sem dúvida nenhuma está deixando as pessoas mais nervosas. Nesse sentido, a gente tem pensado também e tem tomado algumas ações, Simone, mais voltada à nossa área do trânsito, não é? Que é o fortalecimento. Ainda essa semana, o fortalecimento das nossas equipes, do trabalho da nossa equipe de educação. Nós temos uma equipe de educação que há muito tempo vem realizando trabalhos muito fortes, muito concretos, que tem apresentado resultados muito positivos nos diferentes pontos que a gente ataca, seja na questão do pedestre idoso, na questão do motociclista, na questão da escola amiga da EPTC, enfim, em diferentes frentes. E essa alteração no código, fazendo um parênteses agora, que entra em vigor agora no dia 12, ele reforça essa necessidade, porque ele obriga os órgãos de trânsito, agora é uma obrigação contida no Código de Trânsito, de criar escolas públicas de trânsito. Então, nós já temos a nossa escola pública, o Detran tem aqui, e mais diretamente nessa pergunta que tu fizeste, eu conversava essa semana lá na EPTC com a nossa equipe, se a gente conseguia, de alguma forma, remodelar as nossas ações de educação, uma vez que algumas delas, neste momento em que não se pode ter encontro presencial, estão paradas, se a gente consegue fazer alguma remodelação das nossas ações para trazer justamente esse olhar para a pandemia, né? Para tratar esta questão da pandemia e os reflexos delas no trânsito. E essa fatalidade, essa situação que aconteceu hoje aí na região metropolitana me tocou particularmente. Para nós, né, que trabalhamos no trânsito, para mim que estou à frente da EPTC, sempre situação envolvendo vitimização grave ou óbito no trânsito nos toca, nos chama atenção para que a gente, de alguma forma, chegue mais na sociedade para reduzir esses números, mas esse de hoje em especial me tocou profundamente, uma vez que o Frota era meu amigo pessoal. Eu fiquei sabendo, estava comentando agora há pouco com o Silvio aqui, através de uma notícia que eu recebi no celular, de jornal, fui dar uma olhada no jornal e quando me dei conta era o Frota. Então me tocou sensivelmente. A gente precisa sim chegar nas pessoas para que a gente não leve essa desestabilidade
que a pandemia, que a reclusão está nos trazendo para o nosso cotidiano quando a gente está em interação com outras pessoas. Na verdade, isso aí é uma coisa previsível, né? Os psicólogos, psiquiatras e tal, as pessoas que sabem que isso é um reflexo dessa forma reclusa com que nós estamos, sem poder interagir com as pessoas, sem frequentar os mesmos lugares, sem ir para parque, etc. e tal. Quer dizer, isso aí, então, realmente afeta. Sobre esse assunto, nós vamos conversar depois do intervalo, porque a Sociedade de Pediatria está muito preocupada aí com a questão cognitiva e de vida das crianças, das nossas crianças. Bom, olha aqui, ó, um recado. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial está aqui em Porto Alegre, se consolidou no mercado gaúcho, é uma das instituições do mercado imobiliário mais saudáveis, mais importantes do nosso estado, e também agora um salto muito grande em São Paulo. Aqui em Porto Alegre, o telefone da Auxiliadora Predial, 3216-6100, e em São Paulo, onde ela está ganhando o mercado, porque é um mercado extremamente competitivo em São Paulo, e só, né, a empresa tem que ser muito forte, tem que ter uma visão empresarial, uma forma de gerenciar o seu negócio muito efetiva para poder vencer naquele mercado. Em São Paulo, o telefone é 11, né, o prefixo de lá, 23 48 40 00. Então, você não pode deixar o seu negócio ser administrado por pessoas ou por entidades que não tenham aquela capacidade, aquela idoneidade empresarial, né, para dar o retorno que você espera. Então, a Auxiliadora Predial é a empresa indicada nesse segmento de mercado. E o CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, neste momento crítico da saúde, o CIMER reforça a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã, isso é importante para cuidados com a saúde, são muito determinantes. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem faz o Sindicato Médico em ter essa preocupação, né, e de defesa dos médicos, e não só defender a categoria dos médicos, o segmento dos médicos, mas defendendo os médicos, claro que ela está defendendo também a nossa saúde, está defendendo a sociedade. Olha aqui, ó, daqui a pouco nós vamos começar, né, o Paulo, a sair, a voltar a uma vida mais ou menos como era antes da pandemia, e vamos voltar a nos reencontrar, os amigos, com a família, sair aqui, fazer as festas que nós estamos acostumados, comemoração daqui, dali, nos abraçar, então, enfim, alegria total, né? E isto o Zafari proporciona. Supermercado Zafari tem até um slogan que diz assim, a vida acontece quando a gente se encontra. Nas instituições Zafari, sempre tem um lugarzinho lá com sofás, cadeiras e tal, um lugarzinho para as pessoas se encontrarem, conversarem, fazerem suas compras, produtos de qualidade, atendimento também de primeira. Supermercado Zafari. Vamos acompanhar esta mensagem desse que é um grande supermercado, um orgulho de todos nós gaúchos e que também está fazendo grande sucesso em São Paulo. Vamos acompanhar. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, 19 horas 25 minutos, a temperatura permanece, baixou um pouquinho, era 26 no começo, está 25 graus centígrados. Bom, eu quero colocar aqui para debater com a Simone, que está no tubo. Está entubada hoje, Simone, no tubo aqui, tá, para conversar conosco. E com o Paulo Ramires, que é presidente da IPTC, um assunto que está hoje tomando conta da sociedade gaúcha, que é a questão do retorno às aulas, principalmente das crianças. A Sociedade de Pediatria recebeu hoje de mais de 300 pediatras um manifesto pedindo o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. O apoio veio do Comitê Científico da campanha Lugar de Criança é na Escola. E os pediatras estão vendo com preocupação os prejuízos físicos, cognitivos e psíquicos causados aos alunos pela reclusão no lar e a falta de convívio com os seus colegas no ambiente escolar. E essas entidades estão aí fazendo esse alerta e eu fico assim imaginando que talvez, né, devessem também as instituições ligadas à psicologia e à psiquiatria terem essa mesma preocupação.
Porque, na verdade, nós sabemos que o reflexo de tudo que está acontecendo no país, com as nossas crianças, conosco mesmo, agora nós estávamos falando com o Paulo Ramires, presidente da IPTC, e a Simone, sobre essa questão da violência no trânsito por qualquer razão. As pessoas estão se agredindo e tal, mudando um comportamento meio que animalesco, levando para o trânsito, claro que também tem um grande componente nesta reclusão que estamos aí tendo desde a pandemia. Simone, eu gostaria da tua opinião sobre essa questão desta oportunidade do retorno às aulas e reivindicado pelos pediatras, que imagino também deverão ser seguidos pelos psicólogos e psiquiatras. Silvio, essa semana eu escutei uma entrevista da secretária de Educação do Estado e gostei muito do posicionamento dela, porque não foi uma questão sentimental, ela falou com dados, né? E eu, como economista, eu gosto muito de dados. Eu acho que toda informação baseada em dados não tem discussão. E ela trouxe alguns elementos muito importantes, né? Por exemplo, ela trouxe dados, né, que já são pesquisas que falam sobre os males causados às crianças que estão fora das escolas. Então, assim, um ano fora da escola, tu pode ter um problema de até 4 anos de perda de aprendizado. A falta de convivência com outros alunos, né, com outras crianças, isso impacta um problema de socialização, de aprendizado. Então, assim, e claro que, por um outro lado, existe o sindicato dos professores que dizem, olha, nós só vamos voltar ao ensino presencial se todos os professores forem vacinados, se todas as crianças forem vacinadas. Ok, a vacina é urgente para todo mundo, a gente sabe disso. Mas nós temos que ver, assim, uma situação que gera um problema de longo prazo no aprendizado das crianças. Porque, assim, uma coisa é vocês, estudarmos no EAD, fazermos um curso à distância. Outra coisa é uma criança que está sendo alfabetizada. O meu afilhado, ele tem 7 anos, ele entrou na escola ano passado e ele está o tempo integral estudando à distância. Ele frequentou muito pouco a escola e ele teve sérios problemas de aprendizado ano passado. A minha irmã teve que fazer um esforço fora do comum para que ele não perdesse o ano. Mas não era uma culpa dele, era o primeiro ano de escola, de aprendizado. Então, assim, não só as famílias precisam, né, que as crianças voltem para as escolas para fins de... que elas consigam trabalhar, porque também é um horário que possibilita as mães, principalmente, estarem trabalhando, mas também os médicos, né, os psiquiatras, eles estão vendo esses danos, os próprios educadores veem esses danos no longo prazo para a educação. E nós já temos índices de educação baixos demais para que sejam piorados com a pandemia, né, Silvio? É verdade. Até ontem nós falamos aqui no programa que no Enem, recentemente realizado, 87 mil alunos do Enem zeraram a redação. Ou seja, 0. Isso mostra, nós falamos aqui ontem também, né, o efeito do Paulo Freire aqui no ensino brasileiro. Ele que é o patrono da educação brasileira de um país que, no governo anterior, da Dilma, era chamado de pátria educadora, imagina só. Mas o Paulo Ramires, presidente da IPTC, tu tens filhos? Tenho 2 filhas. Idade escolar, naturalmente. Idade escolar. Uma na faculdade, fazendo engenharia civil, e a outra com 9 anos de idade escolar. E como é que tu está vendo essa questão aí toda esse clamor, praticamente, né, de que as crianças possam voltar, quer dizer, o estudantado todo possa voltar ao ensino presencial? Sem dúvida nenhuma, o que a Simone colocou, eu tenho acompanhado essa questão também por preocupação própria em casa, né? Eu tenho acompanhado com muita atenção e a gente fica preocupado, Silvio, né? Porque a gente percebe a necessidade dela de ter este convívio com outras pessoas, interagir, né? de interagir,
ela está na terceira série, não é? E é um período muito pragmático para ela, que ela precisa muita base. Então, a gente percebe que o ensino em casa, à distância, né, como está sendo feito, online, dificulta um pouco isso. Então, a gente procura suprir em casa, a gente procura a irmã, né, ajudar, a mãe, principalmente, ajudar, mas a gente percebe, sim, que este convívio, essa ida à sala de aula está fazendo falta. E agora ela já começa a sentir falta dos colegas, né? Já começa a falar mais dos colegas de escola. Claro que a gente entende também o outro lado dos professores, enfim, pedem a vacinação, mas a gente acompanha isso também com muita cautela e contando aí que quando retorne aí todos os protocolos de segurança sejam seguidos. Queria complementar alguma coisa, Simone? Basicamente é isso, né? Passar a minha opinião, meu sentimento, né? Embora que eu não tenha filho, eu tenho acompanhado o meu afilhado que está nessa fase, né, de alfabetização. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que precisa ser repensado, sim, né? Nós tivemos mais um dia difícil, mais um dia de recorde de mortes, mas graças a Deus o Rio Grande do Sul está começando a ter melhores números, né, nas UTIs e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar de uma forma mais ampla, parar de olhar só para o umbigo e começar a olhar de uma forma mais ampla e pensar que no futuro dessas crianças que são nosso amanhã, né, Silvio? É verdade. Aliás, o prefeito Melo, ainda bem que nós tivemos em Porto Alegre no ano passado a sabedoria, o discernimento político de trocar o titular da prefeitura. Então, o prefeito Sebastião Melo tem muito mais cuidado, tem muito mais empatia, tem muito mais conhecimento, sabe muito melhor administrar que o anterior, e ele está muito cioso dessas coisas. Ele informou agora no fim da tarde que a prefeitura está fazendo de tudo e está absolutamente preparada para o reinício dessas atividades escolares em Porto Alegre. Então, eu acho importante, é isso que nós desejamos que um prefeito tenha, essa sensibilidade e esteja sendo um protagonista e não um omisso, como foi o governo passado. Mas o Melo, parabéns, prefeito, o senhor está fazendo justamente aquilo que os seus eleitores, e eu me incluo entre eles, com muito orgulho, desejavam do senhor. O senhor prometeu na campanha e o que se promete na campanha tem que se cumprir. E o senhor está rigorosamente seguindo isso. Parabéns pelo discernimento político e o senhor se alça aí também para voos muito mais altos, não só aqui no Rio Grande do Sul, tá bom, prefeito? Olha aqui, ó, Aspecir Previdência. Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Plano Pecúlio da Aspecir Previdência. Esse é o ideal para quem quer planejar e proteger o futuro da sua família, proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. Se o problema é óculos, Casa dos Óculos. Qualidade a toda a prova. Fica ali, na Andradas 1802. Quem vai em direção à Praça Dom Feliciano, à esquerda, né? Quem desce, claro, à direita, na calçada, você tem ali a Casa dos Óculos, que já é tradicional em Porto Alegre, sobretudo ali, né, na zona histórica da cidade de Porto Alegre. Fica ali na Andradas 1802 e o WhatsApp para você fazer o contato é 999044202 e o telefone fixo 3228-6586. Aproveite todas as vantagens oferecidas pela Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. E, aliás, conta com uma equipe especializada para atender todas as suas necessidades. No momento em que nós passamos com a economia tendo que retomar, muitas vezes, a incerteza e tal, as empresas, ainda bem, graças a Deus que no Brasil não tivemos aquele colapso que nós economistas imaginávamos, e a Simone também aqui tivemos muitas oportunidades de comentar isso, que poderíamos entrar num colapso muito forte na economia brasileira. Tivemos uma queda de 4,1% no ano passado, não foi
os 9% nem os 10% que se imaginava. E esse ano a previsão é que cresçamos entre 3% a 3,5%, que é um bom crescimento dentro das circunstâncias da pandemia. E por isto, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul desenvolve um trabalho extraordinário. Por quê? Porque ele qualifica o nosso trabalhador. Aquele jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho vai lá, se qualifica no CIE e pode ter, como nós chamamos, né, Simone, em economia, a mobilidade social. Ele desenvolver a si mesmo, desenvolver a sua capacidade e ganhar espaço no mercado de trabalho. Enfim, se realizar e sustentar a sua família. Vamos ver agora o programa de aprendizagem e esta mensagem extraordinária, muito oportuna e bem feita dos membros, claro, lá da diretoria do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Acompanhe. Muito bem, aqui são 19 horas e 37 minutos, a temperatura permanece 25 graus centígrados, aqui na zona norte de Porto Alegre, onde ficam os estúdios da RDC TV. Nós que estamos aqui na RDC TV, os canais 24 e 524 da Claro Net TV. Ô Simone, eu vou te chamar aí agora, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou agora no final da tarde, eu tenho aqui a informação dele, de que o Brasil caminha para o caminho da prosperidade. Evidentemente que o Paulo Guedes é um cara otimista, a gente sabe disso aí, e tem que ser no cargo que ele exerce, porque é preciso passar para o empresariado, para o investidor, que o Brasil tem rumo e o Brasil quer chegar lá, apesar de todas as situações que está enfrentando. Esta fala do presidente, aliás, do ministro Paulo Guedes, se sintoniza com aquilo que o presidente Bolsonaro tem feito, ou seja, apostar de que realmente as coisas vão passar e nós vamos entrar numa fase de prosperidade. Qual é a tua sensação, qual é a tua forma de pensar em relação a essa declaração do ministro Paulo Guedes, Simone? O Paulo Guedes, ele é um cara muito técnico, né, Silvio? E ele sempre mostrou para que veio, ele sempre mostrou força. É um dos super-ministros do Bolsonaro que ainda estão, né, como ministro. E isso a gente precisa respeitar, né? Ele é um cara que não se envolve com picuinhas, com questões políticas, com o Supremo e tudo mais. Então, assim, ele é um cara bastante técnico, né? Então, quando ele fala que ele dá alguma declaração, por mais que as pessoas às vezes ficam achando que o Paulo Guedes está viajando, alguma coisa, mas ele sempre vem com dados, né? E essa fala que ontem, essa entrevista que ele deu ontem, ele estava principalmente falando, né, do programa, né? Nós temos aí uma nova concessão de aeroportos, né? Um número bastante expressivo. Eu não tenho aqui exatamente o número, mas são mais de 20 aeroportos, incluindo 3 aqui no Rio Grande do Sul, que vão ser privatizados. 22 aeroportos, e isso vai mobilizar mais ou menos 10 bilhões de reais. E, aliás, é amanhã, né? Isso. A cifra eu tenho. É amanhã, quarta-feira. A cifra eu tenho, eu não lembrava era da quantidade, mas eu lembrava que era mais de 20. Então, assim, são 10 bilhões de reais que vão entrar nos caixas do governo e, ao mesmo tempo, esses aeroportos vão para a mão da iniciativa privada e tem muitas empresas estrangeiras interessadas, inclusive nos aeroportos aqui do Rio Grande do Sul. E isso vai trazer o quê? Prosperidade, crescimento, desenvolvimento, escoamento de produção. Nós vamos ter voos diretos de Santa Maria, Pelotas, direto para São Paulo. A Gol entrou com um pedido agora também para ter voos diretos desses aeroportos. Então, assim, o que o Paulo Guedes olha? Enquanto o mundo está caindo, né, e o STF e a Câmara e tudo mais, ele está olhando números, né? Ele está olhando principalmente
que ontem nós tivemos uma declaração do FMI, que olha que o FMI sempre foi uma pedra no sapato do Brasil. Mas o próprio FMI deu um relatório favorável com relação à economia do Brasil e ratificando o crescimento do PIB para esse ano de 13,5%, em torno de 13,5%. Nós estamos já em abril, né, Silvio? Então, assim, essa pandemia ainda vai se arrastar. Se a gente pensar que 13,5% de crescimento esse ano, poxa, isso é um número expressivo, porque nós estamos em abril, estamos no olho do furacão ainda. Então, assim, ele está olhando de uma forma mais ampla, mirando no longo prazo, mirando um caminho que realmente a gente está indo. A duras penas estamos, mas o mais importante é a gente ver que nós não temos hoje desvios dos nossos dinheiros, né? Por exemplo, o BNDES, né, que é um grande devedor do Estado, vai devolver em torno de 100 bilhões de reais ao Tesouro. A Caixa vai fazer uma das duas, vai fazer uma estatização também, né? Porque parte, por exemplo, a Caixa é dona de banco privado, que é o Banco Pan. O BTG Pactual já avisou que vai comprar a parte da Caixa, então a Caixa está se remodelando. Então aí nós temos mais dinheiro, né, voltando para o Brasil, para os caixas, isso é bom. Claro que a gente está muito longe daquele volume de mais de 400 empresas públicas para serem privatizadas, né? Aquele sonho do Paulo Guedes. Mas ninguém imaginava um coronavírus, né? É verdade. Aliás, então, essa questão que tu colocas aí, para mim, é o central, é o ponto central da economia brasileira, a questão da reforma administrativa, porque essa mexe com muitos interesses, castas que foram estabelecidas no setor público e tal, e é preciso que o Brasil se livre disso, né? Tenha uma economia mais liberal, né? Para que nós possamos... Aliás, o Brasil nunca foi uma economia liberal, nós fomos só um país aqui em que houve um totalitarismo, houve um assambarcamento da economia pelo Estado, quem domina é o Estado, e hoje nós estamos tentando experimentar, respirar um pouco do liberalismo econômico moderno, né? O neoliberalismo, nem o liberalismo clássico lá do século XVIII, mas um liberalismo atual, moderno. Presidente da IPTC, Paulo Ramires, evidentemente que melhorando a economia, as condições de vida das pessoas e tal, isso se reflete em toda a sociedade, inclusive na IPTC, né? Sem dúvida nenhuma, Silvio, né? Embora não seja a minha área, minha tribo aqui, né? Um exemplo é da melhora do que pode causar na vida da IPTC e da cidade, da mobilidade, né, com a melhoria da economia, é um exemplo da crise que a gente está passando no transporte coletivo agora, não é? Que com a baixa circulação, com a atividade econômica parada, nós estamos com baixa demanda no transporte coletivo e o sistema vem apresentando mês a mês aí um déficit entre a receita e o seu custo de operação, não é? Então, quando a gente escuta, né, de novo, não é a minha área, mas quando a gente escuta o ministro da Economia falando de que nós estamos no caminho de prosperidade, a gente precisa acreditar e fazer a nossa parte. Eu acho que é isso que é importante, né? Cada um fazer a sua parte. O Paulo é muito humilde em dizer que não é a área dele, mas acontece que o Paulo é um grande gestor público. E o gestor público tem não só a obrigação, mas ele tem a necessidade de se atualizar e discutir, não só discutir essas questões, mas saber dessas questões. E por isso que essa opinião dele é importante, né, Paulo? Sem Porque, dúvida. na verdade, nós estamos inseridos numa sociedade. Claro, tem gente que torce contra, mas nós, como brasileiros, patriotas, e queremos o nosso bem, o bem da nossa família, o bem do Estado, o bem do país, nós temos que torcer para que as coisas sejam bem encaminhadas. Então, por incrível que pareça, tem um segmento muito grande da sociedade que aposta no fracasso, exatamente porque elas estão impregnadas daquela ânsia de poder, defendem um segmento que quer apenas o poder pelo poder. Sem dúvida. O resultado das ações de governo, seja o governo, né, eleito, quem for, o resultado das ações repercute na nossa vida diretamente. E essa questão econômica é uma pauta presente, como tu disseste, Silvio,
na nossa realidade lá na IPTC também. Porque veja que todos os projetos de empreendimentos, de iniciativas econômicas que chegam em Porto Alegre, eles passam pela IPTC para que a gente também faça a nossa contribuição do ponto de vista da mobilidade e o que vai gerar. E está na nossa pauta, está na nossa agenda, o prefeito Melo, o vice-prefeito Ricardo Gomes, a semana passada ainda tivemos reuniões no Paço Municipal com algumas lideranças, né, alguns secretários e a própria PTC, tratando desses projetos prioritários e de como melhorar esse licenciamento na cidade de Porto Alegre. Então a pauta econômica também passa pela gente, sim. Eu fico muito triste de ver, assim, eu moro ali na Padre Cacique, ver ônibus durante o dia circulando com, às vezes, uma pessoa só. Quer dizer, isso é um custo inadmissível, né, que o transporte público se mantenha com uma situação dessa. Então, evidentemente que agora o prefeito Melo está mais articulado com a sociedade, mais articulado com as nossas necessidades e tem mais discernimento para ver essas questões e equacionar o problema. A questão é equacionar o problema. Aí é que reside realmente aquilo que nós apostamos no prefeito eleito Sebastião Melo, que começou esse ano. Bom, eu vou voltar aqui com o VT do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que trata sobre a questão da nova variante do coronavírus e este recado que é importante que nós absorvamos e que apliquemos na nossa vida essas questões, essa mudança de comportamento para que nós possamos passar rapidamente a situação que estamos passando aí. Vamos assistir então essa mensagem importante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul sobre os cuidados que devemos ter com a nova variante da coronavírus. Vamos ver. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, é isso aí mesmo. Paulo, nós não podíamos ficar falando sozinhos aqui, porque tem um amigo nosso aí que vai entrar, né? Vai entrar via tubo, né? Ah, é? Jurandir Soares, não conseguiu se conter. Aí, Jurandir, como é que tá, meu amigo? Seja bem-vindo. Olá, meus caros. Satisfação finalmente poder entrar nessa roda de prosa aí, porque nós estamos aí apanhando da tecnologia até agora, né? É pandemia, tecnologia e tal, essas coisas todas. Mas tem um vinho no meio. Conseguimos. Já tomou o vinho, está preparado para tomar? Tem. Olha, não, tá aqui. Parabéns, ele não quer mais vir aqui na bancada. Claro que tem suco petri, é suco petri, mas ele quer ficar em casa. Mas ele quer ficar em casa. E faz bem, Jurandir, faz bem. Preciso aqui cumprir o meu papel, né? Está tomando um vinhozinho em casa, não vai sair, não vai precisar dirigir, né? Não, claro, sem dirigir, integrante do grupo de risco e tal, então tem que ter cuidado, né? Bom, já que fica com o em Jurandir, casa, recolhido. já que com o Jurandir nós estamos internacionalizando o nosso papo, eu sei que houve hoje uma conversa, né, entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Rússia, o Putin. O que eles falaram afinal? Qual é a fofoca dessa conversa, Jurandir? A fofoca é a vacina Sputnik. Há perspectiva aí de o Brasil comprar a Sputnik da Rússia. Eles estão negociando e há boas possibilidades de que isso venha a acontecer, né? Afinal de contas, nós precisamos, né, vacinar maciçamente a população. Estamos conseguindo, né, fazer compras, conseguindo implementar esse processo, mas quanto mais laboratório nós tivermos, né, fornecendo vacinas para o Brasil, tanto melhor, né? E a propósito, a Simone citou há pouco aí a questão do FMI e as projeções para o Brasil, e o FMI voltou a ressaltar, né, que a vacinação em massa no Brasil é detalhe fundamental para a recuperação econômica, né? Então é isso aí, Silvio. O presidente está tentando buscar novos caminhos e neste aqui, vindo de Moscou. O Sputnik não é aquele que rondou a estratosfera lá no início dos anos 60, aliás, foi em 59 isso, né? Mas é a Sputnik vacina, que hoje ganhou o mesmo nome do satélite que os russos lançaram ao espaço, né? Que tempos, hein? Da nossa juventude. E agora, então, tem as vacinas. Da nossa juventude, né? Memórias, né? Aliás, você falando aliás, em é o seguinte, vamos correr. Sim. Falando em 1969,
Pode falar, vai lá. Vai lá, Jurandir, vai lá. Não, eu só ia corrigir. O satélite russo foi em 57. Em 59 foi o homem ao espaço, foi o Gagarin. O Yuri Gagarin, primeiro homem a ir ao espaço, né? Tu já trabalhava naquela época, Jurandir? Mas é evidente que eu já estava aí, né? Dando meus pitacos. Estava começando, né, Tio? Estava começando, né? Pré-profissional, né, Jurandir? Com 13 anos já dava meus pitacos lá na Rataquara. Já estava enganando desde aquela época, viu? Que maravilha. Que maravilha. Ô, Jurandir, tu é um bom motorista, Jurandir? Mas eu sou um motorista consciente, né? E tanto é o seguinte, bom, agora a gente não tem saído, mas desde que foi instituída a balada segura, eu passei a sair, por exemplo, para ir num restaurante, ou para ir na casa do amigo para jantar, de carro de aplicativo, né? Porque tu vai sair, tu vai tomar um vinho, não vai fazer um jantar sem um acompanhamento de um vinho. E aí, consequentemente, não dá para dirigir, né? Então, por isso que sempre de aplicativo nessas ocasiões aí. Eu não sei se tu estava acompanhando o programa no começo, mas o Paulo está aqui para falar das novas mudanças da lei do trânsito que começam a vigorar a partir de segunda-feira, dia 12. Eu não sei se tu ouviu, tu chegaste a ouvir, Jurandir? Qual é a tua dúvida? Não, essas mudanças fundamentais aí? Qual é a tua dúvida? Não ouvi quais. Como tem gente que como eu... Exatamente, está começando agora, ele pode repetir, né? Então é interessante que o Paulo repita aí quais são as mudanças que vão acontecer. Isso aí, Jurandir. Jornalista é isso aí mesmo, né? É isso, mas, Jurandir, assim, é uma série de mudanças, né? É a modificação mais profunda que a gente teve no Código de Trânsito desde a publicação dele lá em 97. Então, uma série de itens, mas mais profundamente do ponto de vista do processo administrativo. Então, ele modifica ali algumas bases do processo administrativo, estabelece novo ranqueamento, né, de pontos para processo de suspensão do direito de dirigir, faz uma série de realinhamentos, traz para o município, traz para o órgão municipal algumas responsabilidades que não eram até então, ou que hoje, né? Porque essas novas regras entram em vigor segunda-feira, mas que hoje ainda não são responsabilidade do município. Ele traz, por exemplo, o município vai passar, a autoridade de trânsito municipal vai passar a fazer a aplicação do processo da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, traz uma série de modificações. Traz também alguns ajustes na parte de infrações de trânsito, não é? Traz alguns alinhamentos para o transporte de crianças, né? Regula, coloca junto com a idade a altura mínima para as crianças serem transportadas no banco de trás e nos dispositivos de segurança, nas cadeirinhas. Traz uma inovação que eu acho que é importante, Silvio, Jurandir e amigos que assistem, as pessoas terem claro. Ela insere uma possibilidade no nosso método, no nosso modo de mobilidade e circulação no Brasil, que é a possibilidade da pessoa ou do condutor transpor um sinal vermelho para fazer a conversão à direita. Quem já estudou o trânsito ou viajou aí por alguns países na Europa, Estados Unidos, já sabe do que eu estou falando. Mas é importante ressaltar, e esta é uma modificação, Jurandir, importante e que a gente está chamando muita atenção, de que para que esta regra passe a valer, é preciso que o local esteja sinalizado dizendo que pode. Não é? Então não é que a partir de segunda-feira, isso é importante os motoristas terem consciência de que não quer dizer que a partir de segunda-feira, em qualquer sinal vermelho, você pode chegar e mesmo que esteja vermelho, no cruzamento, você fazer a conversão à direita. Não pode. Em Porto Alegre nós não temos, e acredito que em nenhum local do Brasil, essa regra vai ser implementada assim de imediato. Porque precisa de projeto de sinalização, projeto de engenharia, a orientação das pessoas, dos pedestres principalmente. Então, esta regra não vale a partir de segunda, embora ela esteja prevista, mas ela carece ainda de sinalização do local e de estudo para ver aonde pode ser colocado ou não. Mas, de uma forma geral, é isso. Eu citei lá no início, Silvio, vou citar de novo o nosso Instagram, @PTC_Poa. Ali nós vamos estar diariamente mantendo a população informada sobre essas alterações, tirando dúvidas, e também através do nosso Twitter. Jurandir. Ô, Paulo, isso aí não determinaria, no caso, a implantação de mais sinaleiras para pedestres, em função dessa modificação?
Não implicaria em mais implantação, Jurandir, numa análise assim preliminar, né? Nós já estamos com uma equipe trabalhando em cima disso. Fatalmente deve vir alguma regulamentação do CONTRAN a respeito do assunto, mas acho que não implicaria necessariamente mais sinaleiras, mas de alguma forma nova. Veja que a programação semafórica ela é regrada por uma resolução do CONTRAN. Não é? Então, para qualquer movimento, qualquer tipo de indicação que a gente faça no semáforo, tem lá uma regra editada pelo CONTRAN que traz essa orientação. Então, a gente vai ter que precisar reestudar até isso, porque nós vamos precisar, além de sinalizar para o motorista que pode, nós precisamos também sinalizar para o nosso pedestre que no momento que ele estiver atravessando em determinada faixa de segurança, ele pode ter um veículo dobrando à direita, liberado para dobrar à direita. Então, precisa todo mundo receber orientação e estar devidamente sinalizado. Por isso que eu ressalto e chamo a atenção para os nossos motoristas que essa regra, embora ela esteja possível no Código de Trânsito a partir de segunda-feira, ela não estará devidamente implementada em nenhuma cidade brasileira. Aqui em Porto Alegre nós não temos nenhum local onde tem sinal vermelho que passa a ser permitida essa conversão na segunda-feira. E isso deverá acontecer antes, claro, uma campanha de esclarecimento da população. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Porque nenhuma. É uma mudança muito grande, drástica, né? Grande, é drástica, as pessoas precisam, não só os motoristas, a gente chama a atenção do motorista, né? Porque ele, em última análise, é que está dentro do automóvel, ele de certa forma mais protegido, né? Mas a gente tem a questão do motociclista, a gente tem a questão do pedestre, das próprias crianças que atravessam a rua, do deficiente. Então precisa uma campanha ampla e uma percepção de como é que essa regra passaria a funcionar por todo mundo. Então chamamos a atenção que as pessoas não façam isso, tá? Porque não está ainda implementado. Vai lá, Jurandir. É fundamental a questão do motorista, né? A conscientização dele, porque isso aí já é uma lei de quando converte à direita, a preferência ali é do pedestre, né? Não é isso, Paulo? É isso. Quando o motorista converte à direita, tem uma faixa de segurança, a preferência é do pedestre ali. Não é isso? Sem dúvida. Hoje, a regra que funciona hoje, mesmo estando aberto o sinal para o motorista, né, para os veículos, quando ele converte à direita, ou mesmo quando está à frente, tiver uma faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Então, é uma conscientização de toda a nossa sociedade. O Código trouxe essa possibilidade, eu acho que é um avanço, sim, sem dúvida nenhuma, é um avanço, porque permite os órgãos gestores a implementarem esta medida como uma forma até de reduzir os congestionamentos, diminuir os tempos de viagem, mas, insisto, não está valendo a partir de segunda-feira, não tem nenhum local implementado e nós precisamos passar por uma grande campanha de conscientização de todo mundo antes de colocar em prática uma situação dessa. Muito bem. Olha aqui, depois do intervalo eu quero ouvir a opinião não quer dizer a informação que a Simone vai trazer, uma notícia da área econômica que a Simone que tem de destaque. Vidrobox, vidros temperados, laminados, vidros duplos, termoacústicos, refletivos, curvos ou planos, portas automáticas, portas com molas hidráulicas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesa, espelhos, Vidrobox Blindex, telefone 3302-4343. Você pode entrar no site aí da Vidrobox e ver toda essa variedade e qualidade de vidros que ela dispõe para você. O site é vidrobox.com.br. Vidrobox desde 1971. Portanto, a Vidrobox está fazendo 50 anos de vida. É uma empresa hoje reconhecida nacional e internacionalmente, uma das empresas que muito nos orgulham. Fala um pouquinho daquilo que o Jurandir está lá aproveitando, se deliciando, que é o nosso vinho, né? Vinhos do Mundo. Na verdade, o mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e vá lá e confira. Na Vinhos do Mundo, você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma das 3 lojas que temos aí da Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. A primeira fica bem aqui pertinho, na Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. A segunda, na Alameda
Arípio César, 203, no bairro Boa Vista, e a terceira lá, na minha região, lá no bairro Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135. Vinhos do Mundo. Importante é Vinhos do Mundo, qualidade do vinho e também atendimento extraordinário, né, com a equipe toda especializada que vai saber exatamente aquele que é a sua necessidade de vinho e vai levá-lo exatamente no vinho certo para o seu apetite. Agora, vamos falar de culinária. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra em Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona, Paulinha, hein? A nona, a velha nona, né? Aquelas comidas maravilhosas. Então, na verdade é o seguinte, o toque é caseiro, para recriar as experiências ao redor de uma mesa farta. Prove a sequência de Galeta ao Primo Canto. Gosta de Galeta ao Primo Canto? Opa, excelente, muito bom. E dá pra, neste não dá pra período perder, né? de reclusão, a comida da nona causa um E estrago. agora, é verdade, se causar estrago, agora daqui a pouco eu vou te dar a receita, tá certo. Então, garoto, prove a sequência da Galeta ao Primo Canto, lá aqui em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos a esta mensagem, né, do nosso artista aí, o Jeremias, que está se notabilizando também, vai ser um grande artista. Já é, né, um grande artista. Olha aí, olha o desempenho do Jeremias nesse comercial da Di Paolo. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Que maravilha. Aliás, como todos nós, o Paulo Ramírez, que está aqui, meu parceiro hoje aqui na bancada, quando tu abusa, tu toma o quê? É isso aqui, né? Olina, né? Olina, né? Você também aqui, se abusou, comeu demais e tal. Imagina uma mesa farta assim, o cara chega e tem que atropelar, não é, Jurandir? O que tu acha? O cara atropela, né? E aí o resultado, você vai ter que segurar aqui com a Olina. A Olina resolve o seu problema estomacal. Tem qualquer problema de indigestão e tal, comeu demais, enfim. Essas comidas aí também não tem como segurar, né, Paulinho? É verdade. Simone, a Olina já resolveu muitos problemas teus? A Simone se controla, ela se controla. Mas ela se controla. Não, a Olina é minha parceira aqui. Ela se controla? Eu acho que não, né? Não, eu sou comilona, viu? Eu sou boa de gaia, às vezes eu dou umas boas escorregadas, ou se não fosse a Olina, minha conterrânea aqui pertinho, né? A fábrica. Empresa centenária. Não fosse a Olina, difícil. Verdade. E tu, Jurandir, a tua experiência com a Olina? É constante, né? Constante, né? O Izzy, o queijinho, o salame. Assim, né? Paulo, ele está sempre em casa, não quer mais vir na bancada. Não quer mais vir na bancada. A preferência dele é ficar em casa, né? Exatamente. Pega as especiarias, né? Vai no mundo, chega lá e quer ficar em casa. É verdade. Brincadeira. Simone Magalhães, qual é o teu destaque econômico aí? Aqui, ó. Quer o queijinho também aí, ó? Quer o queijinho? Vai ficar devendo. Silvio, não quero dizer nada, mas acho que o próximo programa o Jurandir está me convencendo a fazer lá no tubo com ele. Lá. Qualquer dia ele vai nos convidar para fazer de lá o programa. Vamos fazer todos de tubo, né? Mandar imagem aqui para a TV. Simone Magalhães, teu destaque econômico. Mais um.
Meu primeiro destaque aqui é dizer que eu estou tapada, coberta de invejas do seu Jurandir, né? É um vinhozinho, é um queijinho, né? Eu também, o próximo tubo, tô indo lá pro Jura, porque eu aqui não tenho nada para comer, nem suco Petri eu tenho hoje aqui, né? E ele fica fazendo pirraça pra gente, né? Não, isso é demais, é uma Mas eu provocação. estou muito bem servido aqui também com suco Petri, viu, Silvio? Então, É claro, suco Petri é suco Petri, né? Mas ele fica lá fazendo essa brincadeira com a gente. É verdade. E aí, Simone? Então, olha, eu só não tenho mais notícias do que a área da saúde, né? Porque a área econômica é uma área que sempre borbulha coisas. Ontem eu deixei assuntos pendentes para hoje eu já tenho assuntos que acho que vou ter que deixar pendente para o próximo programa, porque tem coisas novas aí que saíram hoje com relação aos saques do FGTS, declaração de imposto de renda. Mas eu vou começar falando, vamos ver se vai dar tempo, né, com o assunto que eu falei, que eu comecei a falar ontem. Silvio, na década de 90, né, nós tivemos aí períodos de inflações galopantes que todos os brasileiros sofreram de uma forma ou de outra, até né? 94, né, quando veio o Plano Real. Até 94, né? Até julho de 94, até o começo de 94, quando começaram a implantar o RV, né? Mas assim, a gente passou momentos terríveis, né? E o Collor foi um que pegou essa época doida, né? E até ele publicou um tweet. Ó, deu uma trancada lá no... Vai, Simone, vamos ver se dá uma pedalada aí. Por todos os danos financeiros que ele causou, né, para a população brasileira, mas o que eles fizeram, eles estavam tentando acertar. E uma das coisas, né, por que ele fez esse tweet? Porque existe, dentro do plano Collor e poupança e tudo mais, existiu o plano Collor rural. Então, é um financiamento rural na época, e bem na década de 90, né, os juros, eles subitamente saltaram de 42% para 84%, dobraram os juros. Mês, tá? A gente não está falando em ano, nem década, nem nada, é mês mesmo, gente. E isso fez com que muitos produtores rurais, eles entrassem com ações pedindo para rever isso. E esses processos, eles ficaram muitos anos, né, suspensos, né, mas o STF suspendeu os julgamentos porque era um volume muito grande de processos. No mês passado, eles resolveram revogar essa suspensão, né, e a partir de agora vão começar a executar esses processos. Então, para quem era produtor rural na década de 90, que fez empréstimo bancário, mesmo que já tenha liquidado, tem direito a rever esse valor, né? Então, assim, é importante que as pessoas possam revisar esses valores, porque nós estamos falando aí de 40% que subiu de um mês para o outro de forma indevida. Então, essa é uma notícia boa para os produtores rurais que estão ansiosos esperando receber esse dinheiro, né? E agora o STF lá, não sei quais dos ministros que julgaram, o Alexandre de Moraes. Então, agora vai correr normal esses processos para que eles possam receber esse dinheiro de volta. Muito bem, olha aqui, ó, um recado para você. Gerador Energia Positiva, locação de geradores. Eu quero chamar a atenção para você o seguinte, você tem um negócio aqui, por exemplo, a televisão. A televisão não pode ficar fora do ar. Fica fora do ar, você não nos assiste porque não tem a geração própria de energia. E nesta época do ano, tem temporais, ventania, queda de árvores, essas coisas que acontecem da natureza e também provocada por inapetência, essas coisas todas. Ou então até porque a geradora precisa desligar uma determinada região a energia para fazer algum conserto. E isso é prejuízo certo. Então, olha aqui, ó, as locações de gerador de energia positiva, a locação de geradores, elas podem ser feitas diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência de acordo com as necessidades do cliente. Algumas áreas de atuação, além da área de eventos. A área de eventos, né, Paulo?
Ramírez, que está sendo muito prejudicada, porque afinal de contas o evento é aglomeração de pessoas, né? É verdade. E está praticamente paralisado. Então, olha aqui, condomínios em geral, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria e não podem, em hipótese alguma, ficar sem a refrigeração ligada. Não podem sofrer descongelamento. Empresas com vendas online, que ao ficarem sem energia, têm seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazenda. Sabia que o Jurandir tem fazenda no interior e ele já supriu lá com o gerador próprio, energia positiva, porque, afinal de contas, ele é um cara precavido, né? Tanto é verdade que ele fica lá tomando vinhozinho Mantendo o vinho na temperatura adequada. É, exatamente, na temperatura adequada e tal. O cara sabe onde pisa, né? É o que há fatores que levam a ficar sem energia, temporais, desligamento, como eu falei, programado da concessionária para manutenção, ou então queima de transformadores, queda de postes, acidentes com árvores. Aliás, muitos carros, barbeiragem de trânsito e tal, acaba provocando isso aí. Telefone da Gerador Positiva. Energia positiva é 999-68-6826. Importante estar prevenido. Olha aqui, pessoal, prestem atenção que para ajudar a conter o caso de coronavírus, a Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e, claro, seguir atendendo a seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou de preferência, ou com especialistas, sem precisar sair da sua casa. Aí faça como o Jurandir, trabalhe de casa e depois qualquer coisa, faça a sua consulta também em casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. Aliás, a telemedicina do CCG Saúde é um jeito absolutamente prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializadíssima que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar, no entanto, pelo site do ccgsaude.com.br. E vamos agora falar um pouquinho daquelas duas instituições gastronômicas que são um verdadeiro orgulho do Rio Grande do Sul, conhecidas nacional e internacionalmente. Barranco, há 51 anos, no coração dos gaúchos. Barranco é uma coisa indizível, é inexplicável, é incomparável. O Barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Se no Zafari nós temos aquele ponto de encontro, né, onde se encontra ali, também no Barranco acontece isso. Você tem lá o ponto de encontro das pessoas, das famílias, dos amigos, então para fazer as reuniões, fazer festas com Daqui a pouco vai chegar de novo isso, né? Mas por enquanto o Barranco está seguindo as normas dos protocolos de saúde das autoridades sanitárias. De qualquer maneira, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho. Lembrando que temos lá ambientes climatizados e aquele ambiente maravilhoso lá ao ar livre. O telefone do Barranco, 3331-6172, e do Barranquinho, né? Famoso Barranquinho, se projetando cada vez mais, 3028-2310. Na Protásio Alves, 1578. Olha aí, ó, uma costelinha dessas aí, ó, Paulo. O que tu acha? Sair daqui direto lá, hein? Hã? Água na boca, você, hein, Jurandir? O que tu acha do teu vinhozinho aí? Ei, Jurandir, tá me ouvindo? Bom, olha aqui, ó, eu quero lembrar para vocês o seguinte, o Jornal do Comércio. O problema a conexão com a internet não está muito boa hoje. O Jornal do Comércio é, na minha opinião, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Um jornal sério, a verdade como ela é, não tem lá puxação para cá, ideologia para cá, não. O Jornal do Comércio, eu reputo como um jornal que traz a notícia como ela verdadeiramente se apresenta. O fato é fato. Então, olha aqui, ó, a manchete de hoje, nova rodada do auxílio começa a ser pago hoje. E este auxílio, ele vai beneficiar a 44 bilhões vai ser 44 bilhões de reais, beneficiando essas pessoas que têm direito aos 4 meses desse auxílio emergencial. E tem uma submanchete aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é assim, ó, produtor rural gaúcho cria escola voltada a jovens que querem permanecer no campo. Jurandir, eu quero a tua opinião sobre isso, porque na verdade nós tivemos uma fase na economia brasileira em que houve um êxodo rural para as zonas urbanas.
Porto Alegre, por exemplo, quando eu cheguei aqui, tinha 600 mil pessoas. Hoje tem 1,5 milhão, 900 mil pessoas a mais, lá no final da década de 60. Muitas dessas pessoas, como eu, que veio do interior, né? Ou do meio rural ou do meio das pequenas cidades. Eu morava em Uruguaiana, vim para cá para poder estudar. E este êxodo rural fez com que o campo ficasse um pouco esvaziado. As famílias, eu te lembro o seguinte, Jurandir, lá em Uruguaiana, as famílias tradicionais tiveram muita dificuldade, tiveram que vender as suas propriedades, porque os herdeiros não queriam mais continuar o negócio. Mas hoje está sendo criada essa escola aqui, exatamente para isso, para resgatar o interesse dos jovens que lá vivem, para eles continuarem o negócio das suas famílias. O que tu acha dessa ideia, Jurandir? Marcante é o exemplo que eu estou tendo, que muita gente está tendo, trabalhar de casa. Hoje ampliou-se essa questão relacionada ao trabalho de casa, o home office. Por quê? Porque hoje nós temos a facilidade da internet para estabelecer a nossa comunicação. Então, a internet chega lá no campo, está chegando cada vez mais. As facilidades de comunicação estão chegando lá. Então, não se torna necessário mais do pessoal sair de lá para ir buscar oportunidades nos grandes centros. Porque a partir daqueles locais onde eles moram, onde eles convivem, eles podem exercer as suas atividades, eles podem exercer, né, múltiplas atividades. Desculpe. Então, esta é uma possibilidade muito grande. E outra coisa, em termos de campo, a tecnologia está cada vez mais presente. É impressionante hoje, você pega uma máquina dessas, colheitadeiras, aquilo ali é uma nave espacial, né? Que tem ar-condicionado, é computador de bordo, é tudo operado através de computação, de tecnologia. É uma coisa impressionante, né? Então, se antes era aquela dificuldade, o rapaz tinha que ficar lá na roça para pegar o arado, né, para passar com a junta de boi para lavrar as terras e tal, hoje isso tudo mudou. Hoje é um outro contexto, é um contexto avançado de uso da tecnologia, de uso da internet. Então, consequentemente, a ampliação das possibilidades para essas pessoas lá nas suas localidades é muito grande. Eu vejo assim, de uma iniciativa maravilhosa essa de chegar e levar a educação, então, para essas pessoas, para abrir os caminhos para eles, o ensinamento, para que eles possam exercer as suas atividades lá nos seus locais de origem. Simone, o IBGE, o ano passado eu tive acesso a um estudo do IBGE, que exatamente ele detectava exatamente isso aí, ou seja, o êxodo rural de anos atrás, lá da década de 50, 60 e 70, hoje está invertido. As pessoas da área urbana estão migrando de volta para as suas origens, seja na área do campo, seja nas cidades pequenas. Esse é um fenômeno que vai cada vez mais se alastrar, Simone? A tua ideia é essa? Pois é, na verdade, isso era um caminho inverso, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, eu tive muitos colegas que vinham do interior estudar na cidade, se estabelecer aqui, arrumar um emprego aqui, que não queriam aquela vida de campo, né? Só que hoje o campo ele está muito desenvolvido, né? Hoje ele oferece oportunidades de trabalho. As famílias hoje têm tecnologia, tem internet, tem satélite. Se tu faz uma viagem para o interior aqui do Rio Grande do Sul, chega a ser bonito de ver, né? O quanto o maquinário hoje acaba muitas vezes trabalhando sozinho, porque tem uma tecnologia chegando lá. Simone, e isso acaba atraindo mais os filhos. Eu queria colocar para ti também, para te comentar o seguinte, um fenômeno que está acontecendo, principalmente na minha região, a fronteira oeste, Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, aquela região, é que as mulheres herdeiras daqueles ex-fazendeiros e tal, elas voltaram para lá hoje. O Uruguaiana é um fenômeno interessantíssimo, dá muito isso aí. As mulheres, filhas, netas daqueles grandes proprietários daquela época, década de 50, 60, 70, estão voltando para lá exatamente por isso que tu apontaste, ou seja, a tecnologia chegou lá, a mulher hoje está capacitada cada vez mais no mercado de trabalho, mais de 52% do mercado de trabalho brasileiro é constituído por mulheres, e esse é um fenômeno interessante, né, Simone? As mulheres assumindo postos que antigamente eram exclusivos de homens na área
do agronegócio. Isso assim, ó, isso são muitos casos, sabe, Silvio, porque eu já vi várias matérias mostrando as mulheres, então, tipo assim, as filhas, né, saíram, fizeram faculdades em áreas distintas e voltaram para casa, voltaram para as fazendas, muitas vezes, assim, uma se formou em veterinária, a outra se formou em arquitetura. A que se formou em arquitetura, ela ajuda em outras questões, né, dentro da fazenda que englobem o conhecimento dela. Então, aquela questão assim, não, tem que sair do campo para estudar, ter uma vida na cidade. Hoje, muitas vezes, principalmente agora no momento de crise, quem está sustentando para que nós não tenhamos uma crise muito maior é o agro, né? Graças a Deus, nós do Sul temos um solo muito fértil e nós temos safras, isso acaba sendo muito atrativo para que eles voltem, porque os pais também estão dando espaços, né? E a mulher, obviamente, ela é muito diversificada, a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muito bem. E aí, Paulo, qual é a tua experiência nessa... E o detalhe... Seu Jurandir. Vai, Jurandir. Eu queria acrescentar, assim, o detalhe de outras vantagens que estão se abrindo para o interior. A Simone falou há pouco a respeito desses leilões que passam a acontecer a partir de amanhã, né? Amanhã é. E, exatamente, nós temos leilões e... Aí, nesses casos, estão envolvidos aqui, ó, aeroportos aqui no Rio Grande do Sul, de Pelotas, de Uruguaiana e de Bagé, nosso interior, mais um porto lá em Bagé também. E, casualmente, hoje também tem informação de que a Gol, companhia aérea, está negociando e vai estabelecer linhas aéreas para o interior do Rio Grande do Sul, ligando cidades do interior a São Paulo. Você, Uruguaiana, Pelotas, Santo Ângelo e Santa Maria, considerando que Caxias do Sul já tem isso aí hoje. Então, amplia-se o leque de oportunidades, né, que quem tiver o seu negócio lá no interior, de repente, que precisa ir a São Paulo para tentar estabelecer um novo negócio, abrir o seu mercado e tal, está lá em Santo Ângelo, pega um avião e vai direto. É a facilidade que se estabelece nisso aí também. É verdade. Então, são todos elementos que vêm facilitar a vida e o estabelecimento das pessoas lá no interior do Estado. Bom, eu quero aproveitar, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, aproveitar a presença aqui do presidente da IPTC, Paulo Ramires. Em primeiro lugar, saudar aqui o Diego Marques, que é da IPTC, fazendo um belíssimo trabalho lá com o apoio do presidente Paulo Ramires, um trabalho extraordinário que a IPTC vem fazendo. Um grande abraço, Diego, que é nosso telespectador aí assíduo do programa. E, presidente, saber o seguinte do senhor, ele está, inclusive, cumprimentando o senhor pelos apoios que o senhor tem dado à questão educacional da IPTC, que é fundamental. E uma questão é a seguinte, para nós encerrar o programa, uma visão sua sobre como é que o senhor está vendo o comportamento do gaúcho, principalmente do Porto Alegre, o senhor vive aqui, no trânsito. Mudou a educação, ele está se adaptando melhor? Como é que o senhor está vendo isso? Eu vejo, Silvio, que nós melhoramos, sim. O cidadão gaúcho, o cidadão que transita mais aqui em Porto Alegre, a gente tem identificado mudanças positivas. Nós ampliamos o debate, né? Nós abrimos as portas da IPTC, o próprio Jurandir participou com a gente lá do programa de Um Dia para a Gente. O José Silvas também. O José Silvas também, eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar o José Silvas. É orgulho. Então eu acho que esta troca, essa abertura para o debate que tem feito, e o trabalho muito forte da nossa área técnica lá, dos nossos agentes de trânsito na rua também, se colocando à disposição, se colocando sempre de forma visível, né, modificando aquele olhar que se tinha da IPTC e as ações de educação. Então eu acho que a gente tem identificado sim grandes mudanças. Eu não tenho o número de cabeça aqui, o ano passado é um ponto fora da curva, né, em função da pandemia, mas a gente vinha acompanhando pequenos decréscimos, né, ou pequenas caídas na linha, na curva do número de infrações, de multas ou de infrações cometidas aqui na cidade. Isso é reflexo do nosso trabalho, né, do fortalecimento da educação para o trânsito, de melhores projetos de sinalização e fundamentalmente também do trabalho da fiscalização, né, que faz parte do processo educacional.
Então, os meus colegas lá, Gente Trânsito, também estão de parabéns. E é essa abertura que a gente tem feito com a sociedade, essa proposta de debate, que tem feito a gente identificar aí já melhor assim no comportamento do motorista. A IPTC teve um aspecto assim, lá no seu começo, ela tem mais de 20 anos, né? 23 anos completados agora dia 3. Perfeitamente. Lá no começo a IPTC tinha um viés muito fiscalizador e ela de certa maneira afrontava a sociedade, quer dizer, ela veio caminhando, hoje é uma empresa que, olha, eu não sei se exageraria, mas eu acho que ela é querida dos porto-alegrenses, porque ela mudou o seu perfil. Ela abraçou o povo de Porto Alegre numa mesma causa, que é diminuir os acidentes, que as pessoas começaram a entender o papel fiscalizador da IPTC, que era para o seu próprio bem, o bem da sua família e tal, para que todos possam, porque no trânsito, né, é que nós vimos esse digladeio que existe entre a sociedade, ali o pobre, o rico e tal, quer dizer, os caras... Então, isso vem muito da epiderme das pessoas, então é preciso educar as pessoas e a IPTC esteve nesse bom caminho, hoje ela está exatamente sendo abraçada pela população, porque ela abraçou a causa da população, não é, Jurandir? E passou a ser orientação também esse trabalho exatamente, da IPTC. Eu acho fundamental, né? Orientar as pessoas, né, Paulo? Muito bem, olha aqui, nós estamos chegando no final. Pô, não, Paulo? Não, é só para completar que eu acho que é um processo de amadurecimento, Com né? certeza, é um processo de amadurecimento. De ambos os lados, né? De ambos os lados, né? Dos nossos colegas agente de trânsito, né? Eu estou na presidência hoje, mas eu sou agente de trânsito de concurso da IPTC, sou funcionário concursado da IPTC, da nossa sociedade, do nosso motorista. É um processo de amadurecimento e que bom que a gente está caminhando para um trânsito mais humano, para um trânsito mais seguro. Veja que lá em 99, quando foi criada a IPTC, morriam 200 pessoas por ano em Porto Alegre, vitimizadas pelo trânsito. Esse número vem reduzindo ano a ano e a gente vai trabalhar com a visão zero logo aí, se Deus quiser, reduzindo ainda mais esses números. É importante para uma sociedade que ela tenha... Eu quero salientar... Sim, Jorge. Silvio, e aproveitar e parabenizar pelo fato de termos um agente concursado da IPTC na presidência da entidade. Isso é muito importante, porque é alguém que fez a sua carreira e que galgou os postos até chegar à presidência. Parabéns, Paulo. Obrigado, Jurandir. E na verdade eu ia dizer, né, Jurandir e Paulo, que uma sociedade, ela precisa ter nas instituições que elas representam, que as representa, a respeitabilidade. Não só da sociedade para essa instituição, mas da instituição para com essa sociedade. E a IPTC hoje está nessa integração. Então, a gente dá os parabéns ao Paulo, que está hoje à frente da IPTC. Tu queria um recado a mais, Paulo? Não, é só lembrar o Dia de Agente, né, que é um programa que a gente criou justamente depois, o José Silva foi, o Jurandir foi, enfim, diversas pessoas, a gente é aberta ao público, né? As pessoas podem se inscrever lá. Está suspenso agora em função da pandemia, mas é um excelente programa lá para aproximar a sociedade da IPTC. Simone Magalhães, eu tenho 30 segundos para o teu recado final. O meu recado final é avisar todo mundo que a declaração de imposto de renda, que o prazo é até 30 de abril, está sendo prorrogada até 31 de julho, conforme foi ano passado. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, a Câmara foi e agora o Senado. Jurandir Soares, 30 segundos para o teu boa noite. Para parabenizar a Prefeitura de Porto Alegre, porque nós temos hoje a informação de que 96% da população porto-alegrense de 65 anos para cima está vacinada. Que coisa boa. Parabéns à administração municipal. Que maravilha. E uma satisfação imensa estar convivendo aí com esse trio maravilhoso, né, nesse bate-papo, e com aquela honrosa e qualificada audiência do nosso telespectador, e agradecendo a todos e boa noite a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade e pela audiência aqui no Atividade. Uma boa noite, um bom sono. Amanhã um novo encontro aqui, 18 horas e 55 minutos. Boa noite e até lá.